Estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje eu recebo aqui conosco em nossos estúdios o padre Aguinaldo Júnior, que é diretor nacional do Serviço Jesuíta, Imigrantes e Refugiados, e também o assessor de comunicação do SJMR, Dimas José de Oliveira, que está aqui conosco. Nosso assunto é a respeito realmente dos refugiados, esse trabalho que os jesuítas realizam aqui no Brasil desde 2003, né? E a gente está falando um pouquinho sobre isso, na questão dos haitianos, na questão dos venezuelanos, né? Que foram trabalhos aí desenvolvidos com muito afinco pelo pessoal dos jesuítas, com certeza. Bom, gostaria que vocês me respondessem aqui, os governos podem deportar pessoas que não são consideradas refugiadas? Tipo migrante. Exato. Quando o estrangeiro chega no Brasil, ele tem que ter algum status regular no país, né? Ou como turista e um visto de tantos dias de permanência. Naquele tempo ele tem que sair do país, né? No caso do migrante, do refugiado, igualmente, assim, eles chegam e tem um tempo, um processo para se regularizar no país. No caso do refugiado, a pessoa que tem um fundado temor de perseguição, então ela solicita refúgio, e existe um procedimento na Polícia Federal para isso, ela vai ser solicitante de refúgio. Ela vai solicitar ao país que escute a história dela e analise se, de fato, vai conceder o status de refugiado ou não, né? Isso pode durar, Júnior, 2, 3, 4 anos, assim, um processo longo que vai se estendendo e vai se renovando ano após ano. Porque o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, é uma equipe reduzida para analisar mais de 100 mil solicitações de refúgio hoje no Brasil. Então, isso leva um bom tempo, né? Então, durante esse tempo, ele tem todos os direitos locais, de trabalhar, estudar, né, assim, e estabelecer sua moradia aqui no Brasil, aguardando o deferimento do seu processo, da sua solicitação de refúgio. Agora, se, por exemplo, o governo não dá o estado de refugiado, aí cria-se uma situação complicada para a pessoa que solicitou refúgio, porque vai ter que buscar uma outra forma de justificar a sua permanência no país. Então, algum visto ou via trabalho, ou porque casou com algum brasileiro ou brasileira, porque teve um filho no Brasil. Então, busca-se outras formas de poder justificar sua permanência no Brasil. O país não pode deportar um refugiado ao seu país de origem se lá ele está dizendo que tem fundado temor de perseguição, sua vida corre risco naquele país. Então, existe na Convenção de Genebra um conceito que chama non-refoulement, que é a proibição dos países que assinaram a Convenção de Genebra de devolver esses refugiados ao seu país de origem. É como pegar hoje um sírio e jogar na Síria, não é? Impossível. Já saíram mais de 6 milhões, porque lá a situação não está fácil, e buscaram refúgio, né? O migrante, ele também tem a possibilidade de solicitar um visto de residência temporária no país, que também vai durar 2 anos, no caso agora dos venezuelanos, depois isso vai ter que ser renovado e também buscar uma forma de poder justificar a sua permanência no Brasil, via trabalho, via família, via filhos, né? Ou uma outra forma. Isso assim é proteção temporária? Temporária. É proteção temporária que se chama? A gente chama o visto de residência temporária. Ele pode residir no Brasil por um período X de anos. E quando termina, ele pode pedir a prórroga disso, né, a prorrogação desse tempo, mas aí o país tem sua soberania de poder discernir, né, se vai conceder ou não, vamos dizer assim, prolongar esse período de residência no país. Mas o país não pode deportá-lo assim. A deportação como funciona? Primeiro, a pessoa é comunicada que ela não tem o seu visto deferido. Então acontece a chamada deportação voluntária. A pessoa mesmo, em X dias, ela se organiza e retorna ao seu país ou vai a um outro país, né? Dado X dias, aí o país pode convidá-la a retirar-se do país, né? Isso acontece em muitos países, lamentavelmente. Mas o Brasil não tem uma política, vamos dizer assim, estabilizada de deportações em massa, assim como acontece, por exemplo, do México, de centro-americanos que voltam a Guatemala, Nicarágua, El Salvador, não é? Da Europa também é país de África, isso é uma praga comum. Frequente os países do primeiro mundo, né? Isso é real. Bom, a gente vai ver agora um vídeo, gente, de como é o dia a dia do trabalho dos jesuítas com os refugiados na fronteira. Acompanhe. Então aqui no SJMR nós oferecemos, né, um pré-atendimento em parceria com a Polícia Federal.
Então começamos às 8 horas da manhã, nós acolhemos os migrantes que procuram o nosso atendimento, em torno, ultimamente está sendo em torno de 150, 180 pessoas, né? Ángel Gabriel São Vicente, José Francisco Maita Parejo, Franklin Javier Herrera Arraiz. E nós levamos essas pessoas num salão, né? E aí nós oferecemos inicialmente inúmeras informações ao migrante, que eles nos procuram, mas dentro dessa procura há uma grande dúvida e uma preocupação com o futuro, né, de cada um. Então nós oferecemos essas inúmeras informações de trabalho, de educação, de assistência à saúde e a diferença inicial de refúgio e residência, né? E depois disso, nós, como eu falei antes, temos essa parceria com a Polícia Federal. Nós escutamos essas pessoas e como temos somente 30 pessoas atualmente para serem atendidas na Polícia Federal, nós fazemos uma seleção de 30 pessoas mais vulneráveis e essas 30 pessoas são atendidas na Polícia Federal. Depois que a gente seleciona as 30 pessoas que vão passar pelo nosso pré-atendimento, elas vêm aqui, a gente ajuda a preencher o formulário e depois faz o nosso cadastro e anexa a foto e a cópia do documento. Para outras pessoas que não vão fazer o pré-atendimento, a gente também entrega o formulário e tira a foto. Bom, tá aí, bonito vídeo. O Dimas, né, que esteve lá e fez esse vídeo para nós aqui, para a gente poder acompanhar. Como é que é essa experiência, Dimas? Fala um pouquinho para nós. Então, esse vídeo, na verdade, foi uma resposta assim, que eu quis dar, né? Como eu trabalho com comunicação, eu cheguei lá, então comecei a observar a realidade e realmente é muito impactante, né? Então, eu queria que essa minha percepção também fosse transmitida aí para as outras pessoas. E também um objetivo também de apresentar o que a gente faz lá no escritório, né? Nosso dia a dia lá. Então, e realmente é muito impactante a gente chegar e ver aquele grande fluxo de pessoas, né? Isso é diariamente, gente? Isso é diariamente. Acontece lá todos os dias? Esse fluxo de pessoas todo dia tem que ser atendido? Porque a gente me impressionei com as imagens ali, de sair aquele monte de gente no portão ali, tropeçando, todo mundo. É desse jeito. Eu acho que até chegou a aumentar algumas épocas, né? Sim. A média de entrada diária são 500 pessoas por dia na fronteira. Né? Isso vai acumulando o processo de poder regulamentar, de ir à Polícia Federal, tirar a sua documentação. Né? Então, e aí depois, eu fiquei ali durante 40 dias, né? E então eu fui observando esse dia a dia e aí decidi fazer esse registro, né, do dia a dia. Então começa, né, como a gente apresentou, né, no vídeo, com a recepção ali na chegada e, na verdade, tem uma triagem ali, né, das pessoas mais vulneráveis. A gente tenta fazer uma seleção, porque a maioria delas são vulneráveis, né? É isso que eu ia perguntar para você. Eu até coloquei situação vulnerável. Eu escrevi aqui na hora que estava vendo o vídeo, porque eu falei assim, o que se quer dizer com isso, vulnerável? Porque, para mim, todos que estão ali já tomaram uma decisão drástica. Assim, para a gente que está lá, né,
para a equipe que trabalha lá, é uma decisão muito difícil de se fazer, porque a gente, né, se baseia no critério, primeiro, que é de pessoas grávidas, né, com alguma doença também, né, e também em situações de risco, né, de vulnerabilidade também na questão de segurança, né, que precisam de uma proteção imediata. Então, essa triagem a gente faz, mas para ter esse critério de seleção é muito complicado, né, é bastante complexo, assim. Que quem somos nós também para decidir isso, né? Numa situação dessa, né? Mas a gente tenta fazer isso, né? A equipe que está lá tenta fazer esse trabalho da melhor forma possível, né? De forma que a gente também seja justo com a maioria, né? Sim, lógico. Mas e é depois disso, né? Como a gente mostrou, esse dia a dia do atendimento nosso lá, a gente também, a equipe lá, né? Eu, no caso, junto com outro companheiro que nós fomos fazer esse trabalho lá, chegava ao final do dia bastante esgotados, assim, né? Porque só de ficar ouvindo as histórias, né? Se a gente também não tiver um equilíbrio interno aí, né? No nosso caso, como jesuíta, né? Se a gente realmente não se apegar aí aos nossos princípios, né? De oração diária, de ter uma conexão com a gente, né, com a nossa vocação, a gente realmente fica bastante abalado de ver isso acontecer no dia a dia, né? Mas graças a Deus, acho que a gente conseguiu e consegue fazer um trabalho de qualidade, né, oferecendo o que a gente pode fazer também. E as equipes, né, os leigos lá que trabalham com a gente também, é uma equipe maravilhosa, assim, né, de voluntários e pessoas contratadas que conseguem atender essas pessoas, né, de uma forma bastante humana, que é uma característica também do trabalho da Companhia de Jesus, né, a gente atender de forma bastante humana a cada um que nos chega, né. O brasileiro é receptivo, gente, porque só para vocês estão convivendo lá, né? Você falou, tem gente que trabalha lá, tem voluntários, né? Isso. E como é que é esse trabalho deles, gente? É receptivo o brasileiro? Eu diria que a rede de solidariedade é muito mais forte. A gente escuta na mídia quando acontece um fato de violência, de xenofobia, né? Isso se espalha aos 4 cantos do país. Mas há, invisível, uma rede muito mais forte, mais poderosa de solidariedade, que acontece tanto em Roraima quanto nos outros estados também, acolhendo um pouco essas pessoas, né? Então, são brasileiros que cedem sua casa, acolhem uma família, outros, né? E alugam uma casa com valor um pouco mais reduzido. Mas tem os dois níveis, assim, né? A violência, a xenofobia nos preocupa realmente, porque é um fluxo muito intenso para um estado pequeno, com poucos recursos, né? O impacto disso também na educação, na saúde. Entendemos um certo desconforto que é na cidade de Boa Vista, né? Os roraimenses que estavam aí já acostumados com uma tranquilidade, mas temos que compreender que é uma crise humanitária que estamos acolhendo, né? Então temos que nos ajustar um pouquinho na casa para atender essas pessoas, né? Eu diria que não perdemos nossa cultura de sermos bastante acolhedores, assim, né? Hospitalários e atenciosos, embora há brotes de violência, de xenofobia que acompanhamos com preocupação, né? Acho que seria interessante talvez esclarecer, né, quem não sabe, xenofobia seria o preconceito, né, as pessoas de outros países, né, migrantes, né, que infelizmente a gente percebe casos, né, como o Padre Aguinaldo comentou, mas eu acho que a capacidade do brasileiro de acolher ainda é muito grande, né, mesmo lá em Boa Vista, que a situação é complexa, né, por conta do grande fluxo migratório, ainda assim, acho que a presença, né, e a acolhida dos brasileiros ainda é grande e é o que tem sustentado também, né, a situação um pouco por lá, né? Senão seria insustentável, né? Com certeza. Bom, esse é o Programação Nacional que está falando hoje sobre o trabalho desenvolvido pelos jesuítas com os migrantes aqui no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.